Olá, tudo bem? Há algumas semanas, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto passou a oferecer aulas de Tai Chi Chuan para os seus funcionários. A conversa de hoje é com o professor dessa disciplina, Nando Araújo, que desde 2006 tem contato com essa arte chinesa. Tudo bem, Nando? Tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui com você para esse bate-papo, né? Sobre Tai Chi Chuan. Nando, o que é que o Tai Chi Chuan provoca numa pessoa? Olha, a pronúncia, né? Em chinês mesmo seria Tai Chi Chuan, né? Mas assim, aportuguesando Tai Chi Chuan, né? E ela é uma atividade que trabalha o corpo e a mente. Muitas pessoas, quando veem alguém fazendo o Tai Chi Chuan, né, pensam que é algo que não tem uma questão física, né, que não trabalha com força, mas sim trabalha com força, principalmente as pernas. Então, o básico desses benefícios, você aprende a relaxar a parte superior, ombros, musculatura da face, pescoço e fortalecer as pernas. Então, sendo bem sintético assim, esse é uma das questões mais importantes do Tai Chi Chuan, que é você fazer uma atividade física, ao mesmo tempo uma atividade mental que combate algo muito importante, né, em nós hoje, que é o estresse. Mas como é que conjuga o corpo e a mente nessa prática? Sim, olha, vamos pensar assim. Hoje, nós sabemos, né, a ciência já deixou muito claro para a gente isso, que a mente ela tem um poder muito grande de gerar uma saúde do corpo físico, ou você, aos poucos, ir criando problemas musculares, articulares, né? Então, como a gente trabalha com movimentos lentos, né? Movimentos muito lentos, e esses movimentos lentos, eles tranquilizam a mente. É muito interessante, Marcos, que tem pessoas que não praticam, mas de ver as pessoas praticando o Tai Chi Chuan, já se acalmam. Porque a gente está sempre muito agitado. Então, quando você vai para uma prática que você tem que reduzir o seu movimento, a mente vai acalmando. Você fica mais elástico? Sim, você fica mais flexível. Inclusive, alguns provérbios, né, chineses, que é assim: você não é velho pela idade que você tem, você envelhece pela perda de flexibilidade. Então, o Tai Chi Chuan ele trabalha muito com a flexibilidade da coluna, principalmente, né? Com as flexibilidades dos movimentos articulares do braço e punho. Então, mas isso você só consegue fazer se você está com a mente tranquila. Então, a mente estando em paz, pacífica, tranquila, sem aquela agitação, sem o estresse, faz com que você consiga trabalhar o seu corpo de uma maneira mais eficiente. Ô Nando, e a prática do Tai Chi Chuan, alguém começa hoje. Qual é a frequência que ele precisa praticar para começar a sentir essas vantagens que você acabou de dizer? Sim, existem muitas pesquisas hoje sobre Tai Chi Chuan, sobre Qigong, né, sobre a meditação também, e que essas pesquisas já apontam, a partir de 8 semanas, você já começa a sentir uma diferença, tanto no aspecto emocional quanto no corpo, né? Mas é óbvio que é um trabalho cumulativo. Quanto mais você pratica, mais você vai sentindo esses efeitos de uma maneira mais eficiente. Agora, praticar uma vez por semana é pouco, né? Então, o ideal a gente trabalha aqui nas nossas aulas para ensinar os alunos para que eles pratiquem sozinhos também em casa. É possível? Sim, é possível. Depois que você aprende os movimentos, que são muitos movimentos, né? Quantos são? Olha, a forma que eu pratico são 103 movimentos. Veja, 103 movimentos leva um tempo, né? Para você aprender tudo. Mas é aí que também tem um outro aspecto importante sobre a ansiedade, porque você sabe que você tem 103 movimentos para você aprender, e vamos aprender um de cada vez, né? Mas se você praticar todos os dias, Marcos, olha, não precisa muito, 20 minutos, meia hora, todos os dias, você já começa a aumentar essa capacidade do Tai Chi Chuan atuar na sua mente e no seu corpo. Por exemplo, se eu começar segunda-feira,
todos os dias eu vou praticar 20 minutos de exercícios que você vai passar para mim. Sim. Em um mês eu posso falar, hoje estou relaxado? É muito bacana isso. Você vai sentir, no momento que você estiver fazendo, você já vai sentir isso. Você já vai ver que aquela meia hora que você vai praticar, você já vai sair de uma maneira diferente. Lógico que esse estado mental ele vai se perdendo durante o dia. Óbvio, né? Que a gente tem a nossa vida, ela se perde. Mas quanto mais você treina, essa sensação de paz e de tranquilidade, você vai se estendendo durante o dia. Ele se estende mais durante o dia, né? Para falar a verdade, o ideal é treinar de manhã e à tardezinha, tá? Então, de manhã você faz uma sessão de 20 minutos, estende durante o dia, e final de tarde, começo de noite, você faz uma outra prática para você ir para a sua noite, dormir, enfim. Mas você já sente, viu, Marcos? Assim, Eu vou fazer o teste e eu volto aqui. faço... Nós vamos voltar aqui para conversar. Tá ótimo. Ô, Nando, Tai Chi Chuan é só para idoso? Não, não é. Inclusive, eu estava lendo um assim, artigo essa semana mesmo sobre a utilização do Tai Chi Chuan nas escolas para adolescentes, né? E que faz muito sentido isso, né? Muito sentido, né? Os adolescentes estressados, ansiosos, principalmente ensino médio, né? Prestes a prestar vestibular, né? E essa pesquisa mostrou para a gente que o Tai Chi Chuan é excelente para o estresse, de fato. Porque quando a gente está estressado, libera em nós assim, adrenalina, né? As glândulas suprarrenais, né? Liberam no nosso corpo adrenalina, e isso faz com que você comece a ter assim, palpitações, hipertensão, e também assim, cortisol, né? Que vai deixando você, de uma certa forma, também, digamos assim, com um estresse muito grande. Aumenta o estresse, esses hormônios. São os hormônios do estresse. Então, quando você pratica Tai Chi Chuan, você começa a inibir um pouco a produção desses hormônios. E isso, para o jovem, é fundamental, porque ele está numa fase estressante, né? A escola é algo estressante, né, Marco? Vamos falar a verdade. Nas escolas hoje a gente vê muito bullying. É estressante depois da escola, mais ainda. É que eles não mais sabem, ainda. né? É que eles não sabem, mas o estresse está nas escolas hoje de uma forma muito forte mesmo, né? Porque o mundo está muito, muito caótico, né? E os jovens hoje estão com o celular na mão, né? E vendo informações e muita coisa ruim que passa por lá, né? Então eles já vão para o ambiente escolar com esse estresse que antes não tínhamos nos jovens. Eu não conheço, mas eu acho que é uma prática que deveria ser levada a todas as escolas. Sim, né? sim. Porque com os efeitos que você acabou de falar, e eu creio que aconteça, eu acho que tanto empresas quanto escolas poderiam usar dessa prática. Sim. Aqui no Hospital das Clínicas, como eu disse, passou a oferecer com você aulas aqui para os funcionários. O que você já percebeu daqueles que estão frequentando com assiduidade as tuas aulas? Como é que eles voltaram na segunda, na terceira, na quarta aula? Sim, eu percebo muito que quando termina a aula, o encontro, eu percebo que eles estão energeticamente diferentes. A gente percebe, é uma percepção, né? Eu percebo no olho, no próprio rosto, né? Da maneira como chegam e como eles saem. A gente percebe que eles saem calmos. Mas o que eu tenho visto muito é a mudança já corporal. Quando começou, alguns alunos tinham uma dificuldade muito grande de fazer movimentos. Hoje eles já fazem com mais naturalidade. Quer dizer, o corpo já está se adaptando aos movimentos que não são movimentos muito comuns. No começo, as pessoas se sentem até um pouco estranhas, né, de torções que a gente faz, né? E aí você já vê que, não, ele já está fazendo, lógico que tem que sempre aperfeiçoar, né? Mas já está fazendo de uma maneira assim, satisfatória já. Então, tem quanto tempo nós estamos aqui? Acho que 2 meses, né? 2 meses. Então, em 2 meses, lá que eu te falei, 8 semanas, a gente já vê um benefício físico e um benefício da própria energia que os
que os alunos trazem, né? No campus é de terça. No campus, aqui das 7h30, são turmas, né? Das 7h30 às 8, das 8 às 8h30. Aí depois lá na UE, das 9h30 às 10, das 10 às 10h30. Aí eu volto à noite aqui também, das 19h30 às 20h30. Bom, Nando, tudo tem um motivo, né? Por que você se aproximou do Tai Chi Chuan? Então, essa pergunta sempre me emociona um pouco, Marcos, porque eu sempre fui atleta, né? Jogava voleibol e assim, triatleta também. Então, sempre tive o esporte como algo em mim muito próximo, né? Mas, um pouco antes de eu começar o Tai Chi, em 2004 e 2005, eu desenvolvi uma chamada de dores pélvicas crônicas, né? Síndromes das dores pélvicas crônicas, né? E que foram 4 anos com muitas dores, mas muitas dores. E são dores que não tem uma causa muito específica, né? Assim, alguns colocam que é contração da musculatura do períneo, tem um aspecto emocional também, assim, psicológico. E eu me lembro muito bem que o médico que me atendeu, que eu posso citar o nome dele aqui, o Dr. Yuri Dantas, foi uma luz quando eu fiz essa consulta com ele, e ele falou para mim assim: Nando, vou te dar 2 notícias, uma boa e uma outra ruim. A boa é que se não é uma doença terminal, você não vai morrer disso, né? E a ruim é que a gente não sabe direito como trata. Não tem um remédio que fala vá, né? Porque vai pelas possibilidades de analgésicos e tal. E aí eu tomei uma decisão, Marcos. Eu falei assim, bom, inclusive eu consulto com ele todos os anos e a gente conversa muito sobre isso. Eu falei, eu não vou tomar um remédio, eu vou procurar outras formas. Olha, eu não falo para ninguém fazer isso, tá? Estou falando que isso eu fiz, que funcionou para mim, né? E eu procurei o Tai Chi Chuan. Mas por quê? Você desconfiava do quê? Porque eu já conheci o Tai Chi há muitos anos, mas nunca tinha praticado. Eu fui estudar mais e eu vi que o Tai Chi Chuan ele tem como essência essa questão mental. E eu estava atribuindo muito essas dores uma questão mental, emocional, mais do que física, né? E eu acho que eu acertei, né? Percebe? Mas foram 4 anos, Marcos, sofrendo até eu começar a essas dores irem sumindo. E hoje eu me considero curado, né? Eu falo sempre entre aspas assim, porque acho que tem algumas coisas que a gente não se cura totalmente, né? Mas eu desenvolvi uma habilidade de olhar para mim e entender o meu corpo, porque o Tai Chi Chuan te dá muito isso. Você se torna o Tai Chi Chuan como uma arte marcial, né? Você combate os seus inimigos internos, que são as emoções excessivas, né? Medo, angústia, até a alegria excessiva, né? E hoje eu praticando o Tai Chi Chuan, eu consigo perceber a emoção em mim. Então, eu controlo essa emoção por essa sensibilidade que eu desenvolvi com a prática. Mas você está há 18 anos. Sim. Vamos dizer o seguinte, desde 2006, quando você começa, quanto tempo você levou para chegar nesse nível? Não, levou. Como eu te falei, levou. As dores começaram antes, né? Levou aí uns 2 anos, uns 2, 3 anos, ainda sentindo dores. Mas cada vez menores, assim, intensidade, né? E eu entendendo por que vinha a dor, que eu fiz esse trabalho também que o Tai Chi te dá, isso, a questão de introspecção, por que vinha a dor, né? E isso foi se espaçando, e lá para 2010, 2011, eu já não tinha essa dor. Hoje ela vem às vezes, mas eu sei como que eu trato uma boa prática de Tai Chi Chuan. Ô Nando, e você falou do aspecto físico, mas e mentalmente? Como era o Nando em 2006, como é o Nando em 2024? Mentalmente, assim, como eu falei que como eu trabalho com o Tai Chi Chuan, mas trabalho com educação emocional também, que acabou sendo uma outra atividade minha, né? As emoções, a gente começa a ver que elas não são ruins, né? Não existe uma emoção ruim. A raiva não é ruim.
A raiva, às vezes, ela é importante para você, na verdade, ter alguma ação, né? O que é ruim são as emoções excessivas. Então, hoje, eu me considero uma pessoa inteligente emocionalmente e educada emocionalmente. E fisicamente também, o teste me deu isso, né? Então, eu não tenho mais aqueles rompantes de raiva ou um medo excessivo como eu tinha quando eu era jovem, né? Então, isso é uma conquista. Isso é uma conquista muito grande, né? Então, assim, eu atribuo ao Tai Chi Chuan, à própria meditação, né? O Tai Chi Chuan também é uma meditação em movimento, né? Ao Qigong, que é uma outra arte, e os processos terapêuticos que eu chamo de terapêutica filosófica, né? A filosofia, que eu sou filósofo também, ela tem uma área que é uma área clínica. Então, o que eu fiz? Eu juntei essas áreas todas, e que eu chamo de terapêutica transdisciplinar. Nando, para encerrar, o que o funcionário do Hospital das Clínicas Campus Unidade de Emergência está perdendo em não fazer parte do seu grupo? Puxa, isso é uma coisa, assim, eu gostaria que eles ouvissem mesmo isso, né? Porque, Marcos, não há nada mais importante na vida, nada. Acho que é um chavão que eu vou falar agora, que você investir na sua saúde mental. Eu falo saúde mental primeiro, não somente física, porque é pela saúde mental que a gente começa a ter saúde física. Então, está perdendo, segundo um dos propósitos do Tai Chi Chuan, que é a longevidade. A meta final de quem pratica Tai Chi Chuan é viver muito, mas viver muito e com saúde e feliz. E que eu sempre falo assim, né? Às vezes a minha mulher fala, nossa, você fala isso? Sim, a gente tem uma morte natural. O que é uma morte natural? Uma morte natural, para mim, é você ter vivido muito e os seus órgãos, eles vão parando porque a energia, porque no Tai Chi Chuan a gente trabalha muito com a ideia de energia. A energia já está se esgotando pelo tempo que você viveu e aí você morre, né? Para mim, as doenças que a gente tem hoje não são mortes naturais. Então, o que estão perdendo? De viver muito e com felicidade e com saúde. É isso que estão perdendo. Muito bem, Nando, e ao funcionário do Hospital das Clínicas, eu me incluo. Se quiser viver mais com saúde e melhor, faça Tai Chi Chuan todas as terças-feiras na instituição e depois pratique também fora, né? Porque senão só aqui não vai resolver. Nando, obrigado e que você realmente consiga trazer tudo isso daí para cá, para que as pessoas aqui possam ter dias melhores. Muito obrigado, Marco, pelo convite. E eu quero dizer que eu estou muito, mas muito feliz desse trabalho que estou realizando aqui com vocês. Muito obrigado. Eu espero vocês no próximo programa, no próximo HCCast. Até lá!